A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? No vídeo de hoje nós temos uma grande e importante advertência. A pergunta é: será que nós realmente amamos a Deus? Será que nós realmente, de verdade, com sinceridade, nós realmente amamos a Deus? Como que nós vamos saber essa resposta? A Bíblia é o nosso parâmetro. A Bíblia vai revelar essa verdade e você vai poder discernir melhor como está o seu relacionamento com Deus. Vamos fazer uma leitura que consta em Marcos, no capítulo 12. O texto bíblico diz assim: lembrando que um escriba perguntou ao Senhor Jesus qual que era o primeiro mandamento, qual que era o primeiro, o principal, o mais importante dos mandamentos. O escriba perguntou pessoalmente ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus respondeu e diz assim o texto bíblico: amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Curioso pensar que quem fez essa pergunta era um escriba, alguém que conhecia bem a palavra de Deus. O escriba representa nós que já servimos a Cristo. O escriba, no seu tempo e no seu costume, era alguém que fazia cópia do pergaminho, do texto bíblico. Era alguém que tinha precisão em fazer a cópia, era alguém que ouvia, lia e escrevia continuamente aquele texto. Era alguém muito preciso nesse trabalho. Era alguém que ensinava o povo. Era alguém que ensinava o povo. Então ele fez essa pergunta, mas ele não fez testando o Senhor Jesus. Ele realmente queria saber o que existe de mais importante de todos os princípios. O Senhor Jesus respondeu que é amar ao Senhor. Mas ele disse como que é esse amar. Não é de qualquer maneira, não é como nós imaginamos. Esse amar, o Senhor Jesus nos explicou que ele é muito claro em como que a profundidade desse amar é de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as tuas forças. De todo o coração e de toda a tua alma fala a respeito dos teus desejos. Então é mais do que amar a Deus cantando um hino. Não, não é isso. É com todos os teus desejos, sonhos, planos, projetos, no mais íntimo do teu ser, tu ama profundamente. É mais do que amar, é desejar profundamente a Deus. É um desejo tão grande, tão ardente, que não cessa nunca, que não para nunca, que não termina nunca, que não se consome nunca, porque é um amor de todo o coração e de toda a alma. A Bíblia também diz que é de todo o entendimento, com todo o teu entendimento. Entendimento fala da nossa capacidade de compreender, de entender. Nós sabemos que nós servimos a um Deus tão grande que nós dedicamos toda a nossa vida em aprender, conhecer a Ele, se relacionar com Ele. E nós conhecemos Ele por meio da palavra de Deus, por meio do relacionamento pessoal. Então nós colocamos todo o nosso entendimento para se relacionar e aprender a respeito de Deus, para conhecer a Ele, para sermos conhecidos por Ele também. E fala de todas as tuas forças, ou seja, tudo da tua área física, da tua saúde, do teu emocional, da tua disposição física, colocar toda a tua disposição, ou seja, te gastar, colocar todo o teu ser à disposição, te gastar, te fadigar, colocar toda a tua força em buscar a Deus. E importante você também perceber que 4 vezes está escrito a palavra todo ou toda. Isso é o grau de intensidade que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando com um pouquinho do coração, um pouquinho da alma, um pouco do entendimento e um pouco das forças. Não, não. Ele está falando de todo. Olha o nível de profundidade, olha o nível de entrega, olha o nível de dependência, olha o nível de desejo de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças. E vai completar e vai dizer que esse é o primeiro mandamento.
Primeiro quer dizer que vem antes dos demais, é uma ordem. Primeiro quer dizer que é o mais importante. Primeiro quer dizer que é o principal, que é o fundamental, que é a base, que é o fundamento, que é aquele que é digno de honra em relação aos demais. Esse é o fundamento da fé. E será que a gente se comporta assim? Eu te digo que certamente a nossa geração não ama o Senhor, porque nós podemos ver as obras, os frutos das pessoas em geral, e as pessoas que professam a fé em Cristo, nós vemos elas extremamente ocupadas com futebol, desejando, as pessoas têm grande desejo por futebol ou por outros esportes e acompanham e se dedicam e desejam isso ardentemente. Outros com jogos de celular que estão num completo estado de escravidão, são escravos dos jogos. Eles têm prazer nisso, são viciados nisso e passam madrugadas e mais madrugadas inteiras jogando isso. Outros optam por jogos de videogame mesmo, não somente no celular, mas o videogame em si. Outros assistindo TV, outros vendo Netflix e assistem longos e longos filmes de 1h30, 2 horas, 2h30, e desejam sempre, a sua alma tem um desejo ardente, por isso estão sempre na dependência, desejando algo novo no Netflix. Outros é por seriado, então sempre vendo temporadas e temporadas inteiras, vários episódios. Pessoas não ficam satisfeitas em ver um episódio, mas vem 2, 3, 4 em sequência, mostrando que os seus desejos não estão em Deus, mas estão em seriados. Outros em namoro, em tipos de relacionamento, que muitas pessoas abandonaram a fé porque encontraram no namoro uma fonte de alegria, ou no seu casamento uma fonte de alegria, a ponto de abandonar o Senhor. Então, a nossa geração, nós observamos as obras e os frutos e nós vemos que é uma geração que não ama a Deus. Aqui, conforme nós sabemos pelo texto bíblico, nós não devemos julgar nem condenar, isso não, mas nós devemos sim observar o fruto da nossa geração, e o fruto não condiz com a verdade da palavra de Deus. Existe então algumas advertências para nós. Nós precisamos observar o texto bíblico porque nós estamos muito longe da verdade, daquilo que Deus deseja para nós. O Novo Testamento, ele traz muitas vezes uma expressão, enganar a si mesmo. Essa expressão ela aparece muitas vezes no Novo Testamento, o perigo de nós enganarmos a nós mesmos. A Bíblia também, através do profeta, já disse que o coração do homem é enganoso. Então, nós muitas vezes podemos achar que amamos a Deus, mas na realidade nós não amamos, porque nós não desejamos a Ele. Ele não ocupa o primeiro lugar nos nossos desejos. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, o próprio Senhor Jesus denunciou: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, veja bem, os lábios têm honra. Os lábios, então, cantam hinos, os lábios oram, os lábios até leem alguns textos, os lábios falam a respeito de Deus, do Senhor Jesus e da sua palavra. Os lábios, há muita honra nos lábios, mas o coração verdadeiramente está longe. Ou seja, o coração não deseja. O Senhor Jesus, a palavra de Deus, não ocupa o primeiro lugar de maneira nenhuma dentro do interior daquela pessoa. Ou seja, os lábios até honram, mas o coração está muito longe. 1 Coríntios 10 vai falar que Deus não se agradou da maioria dos israelitas. Você lembra que junto com Moisés havia um número muito grande de israelitas, muito grande. E aquele grande povo, o que Deus diz a respeito deles? Deus não se agradou da maioria deles. Mas você vai pensar, mas eles não estavam com Moisés? Estavam. Não andavam próximo de Moisés? Sim, andavam bem próximos. Não andavam juntos? Andavam juntos. Eles não dormiam perto? Dormiam perto. Eles não conversavam com Moisés? Conversavam. Mas o coração deles não era como o coração de Moisés.
Moisés desejava o Senhor, amava o Senhor integralmente. Agora a maioria dos israelitas não amava e nem desejava o Senhor. Por isso que a Escritura diz que Deus não se agradou da maioria deles. Então não é pelo fato de você estar numa igreja, de você ir a 1, 2, 3, 4 cultos por semana, que isso te faça agradável diante de Deus. Você deve cuidar muito bem as suas obras. Um texto que é extraordinário é Salmos 1, que mostra o caminho que Deus deseja. Salmos 1 vai mostrar alguém que tem prazer na lei do Senhor. Está falando que alguém que lê a Escritura, não porque é obrigado, não porque vai pregar, ou porque vai ensinar, ou porque tem uma escala, não porque alguém pediu ou alguém exigiu, está falando de alguém que tem prazer, está falando de alegria, está falando de satisfação, está dizendo que a sua maior alegria é estar diante da lei do Senhor. Então é esse o ambiente que Deus deseja para nós, desejarmos ao Senhor Deus, desejarmos ao Senhor Jesus, desejarmos a palavra de Deus, a ponto de Ele ser o principal motivo do nosso contentamento e da nossa alegria. Somente aí que nós vamos cumprir o primeiro mandamento, que é amar ao Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças, porque esse é o principal mandamento, o mais importante de todos, e ele vem antes de todos os demais. Amém? Que essa palavra, que é uma severa advertência, possa te ajudar e que você possa cair em si e ver o quão longe você está da verdade de Deus e daquilo que Ele deseja para a sua vida. Se esse vídeo te edificou, curta, comente e compartilhe. Envie esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas também possam receber essa instrução. Que vocês todos possam ser transformados e transformadas no nome de Jesus.